Olá, nesse vídeo vamos falar sobre as bandeiras históricas do Brasil. Eu sou Cláudio Dornelles e vou apresentar as bandeiras que foram utilizadas no território brasileiro, desde o período colonial, representando Portugal e, posteriormente, o Brasil, ao longo de nossa evolução histórica. Como a independência do Brasil foi uma continuidade de um processo histórico e considerando que o Exército Brasileiro, criado oficialmente em 1824, incorporou tropas oriundas do período colonial que já utilizavam essas bandeiras, esses pavilhões passaram a integrar o nosso patrimônio cívico e cultural. Por isso, nos desfiles militares, as bandeiras históricas seguem logo após a bandeira nacional. Aqui nós temos as bandeiras históricas do Brasil, dispostas nesse belo suporte, com o pavilhão nacional ao centro, cercada pelas bandeiras que representam essa evolução histórica. A primeira bandeira da Ordem de Cristo, ordem religioso-militar que patrocinou as grandes navegações e que estava estampada nas caravelas de Pedro Álvares Cabral, quando do descobrimento do Brasil em 1500. Na sequência, temos a bandeira real, como um símbolo do Reino de Portugal, utilizada entre 1500 e 1521. Essa é a bandeira associada ao reinado de Dom João III, vigente aproximadamente de 1521 a 1616. Em 1580, Portugal passou a integrar a União Ibérica, ficando sob domínio dos reis de Espanha. Esse período se estendeu até 1640 e foi marcado, no Brasil, pelas invasões dos holandeses e pelas expedições dos bandeirantes. Em 1641, com a restauração da independência de Portugal, surge a bandeira da restauração. Vale lembrar que nesse momento o Nordeste brasileiro ainda se encontrava parcialmente ocupado pelos holandeses. Em 1645, às vésperas da Batalha dos Guararapes, surge a bandeira do Principado do Brasil, criada especialmente para representar nossa pátria. Seu elemento central é a esfera armilar de ouro, composta por 10 círculos ou anilhas, sendo uma delas disposta na diagonal. Sobre a esfera maior, temos um globo azul, também com uma faixa transversal, encimada pela cruz da Ordem de Cristo. Alguns autores interpretam as 3 esferas menores como uma possível referência simbólica às 3 chagas de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, associação
que remete às tradições do período de Estácio de Sá. No entanto, essa interpretação não é consensual, nem documentada em fontes oficiais da época. Essa bandeira é considerada por muitos autores como vigente, enquanto símbolo do Brasil, até 1816, o que nos permite inferir uma duração simbólica de mais de 170 anos. O fato é que essa bandeira representa o primeiro símbolo específico de nossa nacionalidade, coexistindo com outras bandeiras do Reino de Portugal. Enquanto a bandeira do Principado do Brasil vigorava no território americano, em Portugal esteve em uso a bandeira do reinado de Dom Pedro II, entre 1683 a 1706. A bandeira real de Portugal foi utilizada ao longo do século XVII como um símbolo do reino, coexistindo com outras bandeiras, como a da Restauração, a do Principado do Brasil e do reinado de Dom Pedro II. No contexto napoleônico, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, temos a bandeira do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve, que vigorou até 1821, na qual o Brasil era representado pela esfera armilar. Esta é a bandeira do regime constitucional, a última bandeira portuguesa a tremular no Brasil. Na sequência, com a independência, temos a bandeira imperial do Brasil, vigente de 1822 a 1889, por 67 anos. A bandeira tinha a esfera armilar ao centro, um retângulo em verde, sendo que verde era a cor da Casa de Dom Pedro I, a Casa de Bragança. Em amarelo, a cor da Imperatriz Dona Leopoldina. Os ramos de café e fumo, base da economia da época. E as estrelas simbolizando as províncias do Brasil. E por cima aqui a coroa imperial. Essa é a bandeira provisória da República, inspirada na bandeira dos Estados Unidos da América, e teve a validade de apenas 4 dias, ou seja, do dia 15 de novembro até o dia 19 de novembro. Por fim, temos o pavilhão nacional, que manteve então as cores verde e amarelo, sendo que o verde passou a simbolizar as nossas riquezas naturais e o amarelo os nossos recursos minerais. Ao centro foi mantido esse círculo azul como uma transformação simbólica da esfera armilar, e a cruz da Ordem de Cristo permanece presente de forma indireta
por meio do Cruzeiro do Sul. E as estrelas representam os estados da federação. Nós estamos aqui no centro do Rio de Janeiro. Essa é a Casa dos Governadores. Aqui funcionou o centro do poder político da América Portuguesa e, mais tarde, do Brasil Imperial. A esfera armilar presente neste espaço não era apenas um símbolo ligado às navegações, mas a representação do poder do Estado português sobre seus domínios ultramarinos. Com a elevação do Brasil a Reino Unido e depois, com a independência, este símbolo é mantido e incorporado ao Império do Brasil, expressando a continuidade das estruturas de poder agora exercidas a partir do próprio território brasileiro. Aqui estamos na Praça dos Três Poderes em Brasília, o coração político do Brasil. Neste espaço estão representados os poderes executivo, legislativo e judiciário, pilares do Estado brasileiro moderno. Ao centro, tremula a bandeira nacional, síntese de toda a nossa trajetória histórica, do período colonial ao Império, da República aos dias atuais. Ela representa a continuidade do Brasil como nação soberana. As cores, os símbolos e as estrelas que vemos hoje são herdeiros diretos de uma longa evolução histórica, marcada por transformações políticas, institucionais e territoriais. Ao encerrar esse vídeo, diante da bandeira do Brasil, reafirmamos que conhecer nossos símbolos é compreender a nossa própria história.